boa noite. Nós mulheres estamos vivendo mais. É o que apontam os dados divulgados no ano passado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o IBGE, a expectativa de vida da população feminina quase chega aos 79 anos, 7 a mais que a dos homens. De acordo com a Pesquisa Nacional da Saúde, realizada em 2013 também pelo IBGE, nós somos as principais usuárias dos serviços de saúde em geral, o que seria uma das razões para o aumento da nossa longevidade. E exatamente por isso, é preciso que as políticas públicas estejam cada vez mais focadas na saúde integral da mulher e que jovens, grávidas, idosas, vítimas de violência, independente da faixa etária ou classe social, tenham acesso garantido aos principais serviços de saúde. No entanto, apesar dos cuidados assegurados às mulheres nas últimas décadas, como, por exemplo, a ampliação do número de mamografias realizadas pelo Sistema Único de Saúde, estamos passando por um momento delicado para a promoção e a garantia da saúde das mulheres. O projeto de lei 5069, de autoria do deputado Eduardo Cunha, já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, pode limitar o acesso das mulheres vítimas de violência sexual aos tratamentos adequados de saúde. O direito da mulher à saúde é o tema do Sala Debate de hoje. Fique com a gente. Para esse debate, eu recebo aqui no estúdio Rita Dardes, ginecologista da Unifesp e diretora médica do Instituto Avon, e Andresa Nakano, professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e da Mulher do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz. E você em casa, claro, como sempre, também é nosso convidado. Mande as suas perguntas e as suas opiniões pelos nossos perfis nas nossas redes sociais. Eu vou mostrar para você aqui o Facebook, Canal Futura Oficial. Estou mostrando aí para quem está em casa. Você pode comentar nesse post, nesse videozinho aqui que a gente preparou especialmente para o programa de hoje. E também pelo Twitter, @Canal Futura. Mande a sua pergunta para a gente também tem o nosso WhatsApp. O DDD é 21 968 668 414. Rita, muito obrigada pela presença, boa noite. Andresa, boa noite também, muito obrigada. Eu queria convidá-las a assistir um VT que a gente preparou com alguns dados recentes sobre o comportamento feminino da saúde da mulher. Vamos lá. A Pesquisa Nacional da Saúde, realizada pelo IBGE em 2013, traz dados importantes sobre a saúde feminina. Entre as mulheres com idade de 18 a 49 anos, cerca de 60% fizeram uso de métodos contraceptivos. Já o acompanhamento pré-natal, essencial para garantir uma gestação saudável e um parto seguro, foi realizado por 97% das mulheres grávidas. Dessas, apenas 45,3% tiveram o parto vaginal. E das mulheres que fizeram cesárea, cerca de 54% tiveram o parto marcado com antecedência. Em relação aos exames preventivos, 79,4% das mulheres de 25 a 64 anos realizaram o exame preventivo para o câncer do colo de útero, conhecido como Papa Nicolau. Já a mamografia, que permite a identificação precoce do câncer de mama, foi realizada por 60% das mulheres com idade entre 50 e 69 anos, que é a idade considerada de risco para o desenvolvimento da doença, que ainda é uma das principais causas de morte por câncer em mulheres. A pesquisa do IBGE aponta que muitos avanços foram conquistados desde a implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher em 2004. Entre eles, a incorporação de questões como a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos. No entanto, a saúde da mulher ainda é um desafio para as políticas públicas de saúde, pois é preciso reconhecer a sua diversidade e as especificidades relacionadas ao seu ciclo de vida. Bom, somos cerca de 52% da população brasileira, né? Isso significa 103 milhões de mulheres. Temos aí uma expectativa de vida de quase 80 anos. Vimos alguns avanços, como, por exemplo, o aumento da realização de mamografias. A gente tem a campanha nacional de prevenção também ao HPV, a campanha de vacinação. Mas a gente está precisando olhar para outros aspectos da nossa saúde. Andressa, que aspectos são esses que nós precisamos ainda avançar? A gente
considera que dentro das políticas públicas, em alguns momentos, né, teve um enfoque grande na questão da vida reprodutiva da mulher. Então, assim, a assistência à mulher gestante, né, e depois também a própria incorporação dessa ideia do controle da fecundidade, né, da gestão da vida reprodutiva, foi assegurado em algumas políticas. Mais recentemente, né, como você mesmo demarcou, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher nos coloca de frente para outros perfis dessas mulheres, né, outros grupos de mulheres que merecem essa atenção, ou seja, mulheres em várias fases da vida, entendendo essa diversidade dessas mulheres. Então, o nosso desafio está em promover ações que atendam a essa diversidade de mulheres. De modo específico, como você fala, da mulher, do envelhecimento, a gente precisa entender demandas desse ciclo específico. Então, que tem a ver com as doenças degenerativas, né, as principais causas de mortalidade desse período, né, intervenções específicas nessa área, mas também entendendo esse envelhecimento de um modo mais amplo, né, onde a gente tem ações não só focadas, né, entendendo que acabou a vida dessa mulher, mas entendendo seu potencial reprodutivo, suas relações afetivas, né, fortalecendo os seus laços familiares, fortalecendo suas relações com a própria sociedade, entendendo a sua relação com outras pessoas e com outras inserções, né. Então, nesse perfil também a gente está discutindo a saúde nesse período. A Andresa citou, né, Rita, algumas questões importantes ligadas aí à saúde feminina. Mas em relação à nossa longevidade, né? Nós mulheres, então, precisamos estar atentas ao quê? Já que estamos vivendo mais, como a Andresa colocou, a gente tem aí uma mudança do papel social da mulher também nos últimos anos, né? Trabalhamos mais tempo, ampliamos aí o período para a gente realizar o sonho. Muitas mulheres têm o sonho de ser mãe, então isso traz também alguns cuidados que a gente precisa ter com a nossa saúde nessa expectativa de vida mais prolongada. Quais são esses cuidados? Ao que a mulher deve ficar atenta? Então, a mulher com essa expectativa de 80 anos de vida, ela vive muito a partir do climatério. A partir da menopausa, ela chega a viver mais de 30 anos nesse período. Então, nós temos que focar, na verdade, em doenças que são bem prevalentes nessa fase. As doenças cardiovasculares são as doenças mais prevalentes. Então, a hipertensão, a insuficiência coronariana, os acidentes vasculares cerebrais, são as patologias que mais acometem a mulher depois da menopausa. Outra coisa importante também é olhar no sistema osteometabólico dessa mulher, né? A osteoporose também. Então, você tem que trabalhar as doenças crônicas. E nisso veio o câncer. Porque falando em câncer, o câncer de mama, que é o que mais mata a mulher brasileira, porque ela é uma patologia, uma doença que vem acometendo as mulheres com o passar dos anos. Então, as doenças também oncológicas são muito altas nessa fase. Então, o olhar hoje é para doença cardiovascular, para doenças oncológicas, para doença osteometabólica e reumatológicas. Então, é importante a gente olhar esse sistema na mulher por causa da expectativa de vida. Andresa, a gente falava aqui, e a Rita colocou a atenção integral à saúde da mulher, né? Por isso é importante também que o Serviço Público de Saúde, né, o Sistema Único de Saúde, ofereça também esse tratamento integral à mulher, essa atenção integral à mulher. Você que é do Instituto Fernandes Figueira, como é que você avalia, né, o atendimento à mulher de baixa renda que procura o Sistema Único de Saúde? É preciso também um corpo médico multidisciplinar, a gente precisa ter a mulher vista pelo uma ampla visão da mulher brasileira? Eu acho que, na verdade, a gente trabalha numa perspectiva de equipe multidisciplinar, mas mais importante também é que quando a gente às vezes fala de consulta, né, para essa mulher, que a gente entenda essa mulher de uma maneira integral. Essa perspectiva de integralidade é que acrescenta, assim, o entendimento de que essa mulher não está restrita a essas demandas relacionadas à sua vida reprodutiva, por exemplo. Né, como Rita comentou, a questão das consultas que são decorrentes do climatério não tira de fora
foco a necessidade de pensar todas as características desse envelhecimento. Então, a consulta do climatério, ela pode incluir toda essa perspectiva. Então, não é necessariamente incluir mais profissionais, apesar de que a gente considera que a gente tem que ter um apoio de múltiplos profissionais, né, nessa equipe. Mas a gente está falando de um olhar para essa mulher de uma maneira integral, que não foque somente nessas doenças. E que aí sim a gente tem uma forma de olhar para esse envelhecimento de uma maneira mais ampla. Eu quero trazer um assunto e mais uma convidada para o programa, que é um assunto que tem gerado muita polêmica e muita discussão nas redes sociais e também entre os grupos feministas, né? Grupos representativos das mulheres brasileiras, que é a polêmica em torno do projeto de lei 5069 do Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara dos Deputados, e por essa proposta que já é considerada aí o maior retrocesso no direito à saúde das mulheres vítimas de violência sexual. Esse projeto ele muda o entendimento do que é o estupro, do que é a violência sexual e coloca até que a mulher pode ser obrigada a fazer um exame de corpo de delito em caso de vítimas de violência. Então, eu quero trazer para a nossa conversa a Ângela Freitas. Ela é representante da Articulação das Mulheres Brasileiras no Conselho Estadual dos Direitos da Mulher aqui do Rio de Janeiro, o CEDIM. Boa noite, Ângela, tudo bem? Tudo bem, boa noite, muito obrigada aqui pela oportunidade de participar do programa. Obrigada a você por aceitar nosso convite. Ângela, quais são as principais consequências a essas limitações, né, dos direitos das mulheres que estão contidas aí no projeto de lei do deputado Eduardo Cunha? São consequências graves no sentido que, primeiro, é um retrocesso. A gente está num processo de democratização, a gente teve uma constituinte e todo um trabalho para conquistar direitos, e esse projeto ele retrocede nas conquistas que a gente teve numa questão que é séria, que é a questão do aborto, né? Muitas mulheres fazem aborto, então os movimentos sociais conquistaram um avanço que foi a criação de serviços de aborto legal, ou seja, as mulheres terem a oportunidade de fazer no serviço público uma interrupção de gravidez nos casos que a lei permite, e esse projeto ele tenta retroceder, atrapalhar, eu acho, o funcionamento desses serviços. Os casos permitidos pela lei brasileira, Ângela, só para a gente relembrar, né, caso de estupro, né, anencefalia também? A anencefalia foi uma conquista posterior, né? Os dois casos clássicos que estão no Código Penal desde 1940 a gravidez por estupro e a gravidez quando representa risco de vida para a mulher. Então, o Código, desde 1940, permite essa interrupção, mas só em 1979 foi criado o primeiro serviço em São Paulo de atendimento. E, a partir daí, teve várias conquistas, como, em 99, a primeira normatização do Ministério da Saúde sobre esse atendimento, depois um aprimoramento dessa normatização em 2005, dizendo que as mulheres não precisavam do boletim de ocorrência, nem do exame do Instituto Médico Legal para poder ter o direito à interrupção da gravidez. Bastava a equipe médica multidisciplinar examinar essa mulher, conversar com essa mulher, sem ela ter que passar pelo constrangimento, que a gente sabe que é uma delegacia ou um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. E mais recentemente, a Lei 12.845, que obriga os serviços, de modo geral, a fazer esse atendimento dentro dessas normas. Então, essa Lei 5069 vem atrapalhar, vem quase demolir o que essas normas estão dizendo, né? Ângela, eu quero trazer um pouco das suas considerações aqui para o estúdio, para a Rita e para a Andresa. Rita, como a Ângela colocou, é um retrocesso, né? A gente teve avanços grandes, inclusive no início do ano, o governo federal estabeleceu novas diretrizes para o atendimento das mulheres que são vítimas de violência, então vai totalmente contra a proposta do governo federal, né? A gente sabe que a violência sexual pode causar muitos problemas à saúde feminina, né? Entre aborto, doenças sexualmente transmissíveis. Qual é a opinião de vocês sobre essa proposta? E a gente sabe que a gente está num país aí que se mostra cada vez mais conservador também, né? A gente tem que discutir bastante essa questão, né? Não, isso é um retrocesso total, é um absurdo, porque você cria alguns serviços apropriados para essa mulher, para acolher essa mulher que já está vítima de uma violência, já está fragilizada, já está com o seu psicológico todo abalado, e ainda você vai
burocratizar o sistema para que ela tenha algum tratamento digno. Então, isso é uma falta de senso total. Eu acho que isso tem que ser, ainda não está, tem que ser mais debatido e nós não podemos aceitar isso. Isso é uma violência à mulher, né? Eu acho inaceitável. Andresa, esses problemas que podem ser gerados aí pela violência sexual, a Ângela citou a gravidez indesejada, né, o aborto ilegal muitas vezes, o risco de infecção pelas doenças sexualmente transmissíveis, né, não só o HIV. Como é que o Serviço Público de Saúde tem que estar atento para essa questão da mulher vítima de violência sexual? A questão, Larissa, acho que vale a pena retomar essa fala da Rita, porque a forma de gerir, né, esses cuidados, na medida em que você tem normas técnicas que direcionam esse profissional, ele consegue ter uma atuação mais adequada, né, entendendo de fato quais são protocolos de assistência, quais são a forma de acolher e até essa questão de ter outros profissionais na equipe. É previsto que essa mulher receba atendimento não só com foco nas doenças, mas também para esses traumas e agravos que podem ser decorrentes, né, traumas psicológicos, até outras necessidades sociais que estejam envolvidas. Então, acho que é nesse ponto que a gente perde também quando chega a esse projeto. Um ponto que eu gostaria de destacar é a questão do profissional de saúde, né, que com esse projeto de lei, ele passa a ser não só incriminado pela questão de oportunizar para a mulher, pelo menos o conhecimento relacionado ao aborto, mas a mera forma, né, o mero informar para a mulher esse direito, ele também já vai ser penalizado. Então, assim, o quanto também que a gente já tira do profissional a possibilidade de trocar com a mulher, né, de oferecer mais informações e garantir esse cuidado. Ângela, tem um ponto muito polêmico desse projeto de lei também, que é em relação à anticoncepção de emergência, que a gente conhece, né, comumente pela pílula do dia seguinte. O que são consideradas substâncias abortivas por esse projeto? O projeto não especifica o que ele vai considerar como substância abortiva. E ele também não menciona a contracepção de emergência, mas ele abre uma porta para os segmentos que defendem esse projeto de lei há bastante tempo lutam contra as normas técnicas porque elas dizem profilaxia da gravidez. O que significa? Prevenir a gravidez. Então, todo mundo sabe que contracepção de emergência é uma emergência contraceptiva no caso de uma relação sexual desprevenida, que tem risco de gravidez indesejada. Então, você toma esse medicamento logo depois do coito, digamos assim. Então, no caso da mulher que sofre um estupro e que vai ao serviço de saúde, se ela está dentro do prazo para tomar o medicamento, o serviço, então, pela norma, ele oferece esse medicamento. E a mulher pode optar se ela quer ou não tomar o medicamento. Os antiabortistas dizem que esse medicamento é abortivo. Ele não é. Ele é contraceptivo. Ele evita a fecundação e evita, enfim, a gravidez. Então, é um método anticonceptivo e não abortivo. Ângela, como é que o movimento feminista, né, os órgãos representativos das mulheres brasileiras têm agido contra esse projeto de lei? Qual é o movimento que vocês têm feito agora na tentativa de impedir a aprovação da proposta? Tem uma mobilização grande, nacional, que está nas mídias sociais, está nas redes, está na imprensa, tentativas de dar entrevista, de se articular com a categoria médica, com o pessoal da justiça. Tem uma carta muito importante dos advogados da Associação dos Juristas pela Democracia, que caracteriza esse projeto de lei como inconstitucional, perverso, porque tira a liberdade das mulheres, constrange as mulheres a situações que já estavam descartadas desse tipo de atendimento. Quer dizer, então, tem juristas nesse movimento, tem médicos nesse movimento, tem vários segmentos de movimento social e o movimento de mulheres de plantão em Brasília. A gente teve participando da audiência pública que conseguimos conquistar com relação a esse projeto de lei, porque a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara não queria aprovar o projeto sem debate.
A gente conquistou uma audiência pública que foi onde ficou claramente tudo isso, essas argumentações exaustivamente colocadas, mas é óbvio que essas pessoas que estão na liderança desse retrocesso, elas não têm ouvidos para argumentos do campo da saúde pública, do campo dos direitos das mulheres, enfim. É um diálogo de surdos, né? Mas, de qualquer modo, está na internet o conteúdo dessas audiências e a gente continua telefonando para os parlamentares, porque tem parlamentares desavisados. Agora, infelizmente, acho que essa proposta também mostra que há uma demanda, né, por essas mudanças, né? Infelizmente, isso mostra que somos também uma sociedade ainda muito conservadora, né? Não, eu não acredito nessa demanda. Eu questionaria isso, porque aí já é uma questão de opinião pública, pesquisa de opinião, aí a gente está falando de direitos, a gente está falando de constituinte. São então, direitos garantidos pela Constituição Federal, são né? Direitos garantidos. Então, o debate ele precisa ser um debate com essa estatura, não de mídias sociais, redes sociais, porque a gente tem, infelizmente, no país, a mídia está tomada por segmentos religiosos que fazem proselitismo, que fazem propaganda. Então, isso não é diálogo. Isso é propaganda, é ideologia inculcada na cabeça das pessoas e não é o real debate, né? Eu acho que uma posição a favor desse projeto de lei não resiste a meia hora de debate se for com alguém que está disposto a dialogar. Ângela, eu queria agradecer a sua participação no debate, convidá-la para continuar assistindo ao programa, viu? Muito obrigada, tá? Uma boa noite para você. A gente tem aqui uma participação pelo Facebook. Aliás, eu queria convidar você que está nos assistindo a mandar sua pergunta, a sua opinião pelo nosso Facebook, o canal Futura Oficial, e também pelo Twitter, @canal Futura. A Diane San, ela coloca pelo Facebook o seguinte: não existe nada no mundo que nós mulheres não possamos fazer. Somos mais da metade da população e podemos fazer a diferença na política, votando e sendo eleita por mais mulheres na política. Tomara, né? É um desejo, porque a gente pode garantir também os nossos direitos, né? A discussão desses direitos. Eu queria voltar a um assunto que a gente começou a tratar agora no primeiro bloco, rapidamente, em relação aos exames ligados às mulheres que estão na menopausa. Esse é um assunto que nos interessa bastante, esse é um público que cresce cada vez maior, né, na rede pública de atendimento. Quais são os problemas da menopausa? A gente sabe que a menopausa traz algumas questões psicológicas para a mulher, né? Não só a questão do calor, né, do climatério, que é aquele período que a gente começa a sentir muito calor, fraqueza do corpo também, mas quais são essas outras questões que envolvem a mulher nesse período da menopausa? É um período de revolução. Assim como a adolescência, né, que você está remodelando, você está se descobrindo, na menopausa você está perdendo uma coisa fundamental, que é o poder de gerar, de gestão, né? E inconscientemente a mulher sente essa perda, né? E como se ela não pudesse ter esse poder mais de gestar, ela perdesse a sua feminilidade. E que isso não é uma realidade. Porque hoje a mulher dos 50 é nitidamente uma mulher inserida no seu máximo, ela está no pico da sua carreira, ela está se cuidando mais, se percebendo mais, ela consegue, por meio de desejos, assim, atingir vários quesitos no lado sexual que antes não era possível. Então a mulher hoje, ela é muito mais dona de si. O que olhar que a gente tem que ter, né? É um momento, então, de muita revolução hormonal, assim falando, você tem uma queda abrupta do estrogênio, da progesterona, dos hormônios do ovário. E essa mulher, ela vai ter algumas modificações no seu corpo, principalmente uma perda da sua lubrificação, uma perda do tônus da sua pele, a modificação no cabelo, nas unhas, na parte óssea, que ela vai ter já um princípio, se não fizer algumas medidas de osteoporose, indo para osteoporose, ela vai ter um aumento da incidência dos eventos cardiovasculares. Para você ter uma noção, a mulher, quando ela está no menacne, quando ela menstrua, ela tem uma incidência por exemplo, de infarto,
com relação ao homem, o homem tem 2 vezes mais infarto do que a mulher. Quando a mulher entra na menopausa, que ela perde a proteção do estrogênio, que o estrogênio é cardioprotetor, essa mulher fica 1 para 1. Então, nós temos que olhar no sistema, numa síndrome metabólica dessa mulher. O que é isso? Essa mulher começa a ganhar peso, ela começa a apresentar hipertensão, ela começa a apresentar uma resistência insulínica, que é também denominada um estado de pré-diabetes, e desenvolver doenças crônicas e os problemas oncológicos. Os principais, a câncer de mama e o câncer de endométrio, que é do corpo do útero. A gente, daqui a pouco, está encerrando esse primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai fazer uma discussão aqui específica sobre o câncer de mama. A Andresa estava aqui conversando concordando com a Rita, né, Andresa? E a Rita colocou uma questão do infarto na mulher. A gente ouve muito falar do infarto no homem, mas pouco se fala do infarto da mulher, quais são os sintomas aos quais as mulheres devem ficar atentas. Essa é uma questão importante também da saúde feminina, a partir aí do climatério, da menopausa. Como é que a mulher pode ficar atenta a essas questões do coração, né? Da pressão alta, quais são os sintomas? De maneira geral, assim, a gente fala de todas as doenças cardiovasculares, né, no conjunto. Então, é importante ter atenção, sim, para esse monitoramento, como Rita falou, de você fazer esse acompanhamento, seja do nível pressórico, seja do próprio padrão de ansiedade, né, que a gente precisa ter mais atenção. A questão que Rita também chama, me remete à própria questão da mudança do hábito de vida, né, a necessidade de deixar o sedentarismo, né, de inserir em outras atividades que foquem de fato para fortalecer o seu corpo para essas próprias mudanças. Bacana, olha, a gente está caminhando aí para o encerramento do primeiro bloco. Eu quero convidar você que está em casa mais uma vez para participar com a gente pelas nossas redes sociais. Eu vou mostrar aqui o facebook.com/canal Futuro Oficial, é o nosso perfil no Facebook. Por aqui você consegue dialogar com a gente, mandar suas perguntas e as suas opiniões. Tem dúvidas sobre saúde da mulher? Manda para a gente que a gente está aqui dispostos a responder suas perguntas. E também pelo Twitter, @Canal Futura, e o nosso WhatsApp, DDD é 21 968 668 414. A gente volta já já. Estamos de volta com o Sala Debate, hoje falando sobre o direito à saúde da mulher. Comigo aqui no estúdio, Rita Dardi, ginecologista da Unifesp, diretora médica do Instituto Avon, e Andresa Nakano, professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e da Mulher do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz. E você, claro, também é nosso convidado. Continue mandando as suas perguntas e as suas opiniões pelos nossos perfis no facebook.com, Canal Futura Oficial, e no Twitter, @Canal Futura, e também pelo WhatsApp, DDD 21 968 668 414. Bom, estamos no mês de outubro, né, que é o mês, o Outubro Rosa, que é o mês que tem sido dedicado aí ao trabalho de conscientização e prevenção do câncer de mama, que, como a gente colocou aqui, é o tipo mais letal, né? O câncer de mama, para ter uma ideia, atinge mais de 57 mil mulheres, segundo expectativas do Ministério da Saúde para esse ano de 2015. Então, eu quero exibir agora um trecho do interprograma Saúde à Vontade sobre o câncer de mama. Nesse episódio, a gente mostra a importância da realização da mamografia e do diagnóstico precoce. O programa Saúde à Vontade é uma produção aqui do Canal Futura em parceria com a Avon. Vamos ver. Você sabia que o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres e que, apesar de raro, também pode atingir os homens? O importante é diagnosticar ainda no início. Através do exame, através da mamografia, que é o melhor exame, o exame padrão ouro na detecção. Prestar atenção no aspecto da sua mama também é fundamental. Ela pode te dar indícios de que tem algo de errado. Eu vesti a camisa e estou aqui de peito aberto para conversar com as pessoas sobre esse assunto. Você sabe quais são os sintomas do câncer de mama? Não. Não sabe? Não sei. Começa com um carocinho, pequenos nódulos, também pode aparecer manchas. A mama é um símbolo da feminilidade. O câncer de mama mexe tanto com a cabeça quanto com o físico das mulheres. Para prevenir inchaços após a operação,
a fisioterapia é uma ótima pedida. É possível se sentir desejada e sensual mesmo depois da cirurgia da mama? Quando a gente ama realmente, a gente nem olha o físico da pessoa, a gente vê o que está dentro do coração. E fica a dica, manter a autoestima e a vontade de viver também contribuem, e muito, a vencer a doença. Todo mundo fica meio cheio de dedos, né, pra falar com a gente. Então eu pensei, eu vou botar uma página na internet contando o meu dia a dia, então ninguém vai precisar me ligar, pode olhar lá, dar uma olhadinha como é que tá a minha vida. E daí eu pensei, qual é o nome da página? Vou botar quimioterapia e beleza, porque se alguma paciente quiser saber sobre beleza, ela pode me encontrar e a gente troca umas ideias. Procurar informações, ajuda médica e olhar para o nosso corpo com mais carinho e atenção é o melhor que a gente faz para ter saúde à vontade. Bom, o programa Saúde à Vontade é exibido todas as segundas-feiras às 4h aqui no Canal Futuro, e esses interprogramas, como a gente assistiu agora, específicos sobre câncer de mama, são exibidos ao longo da nossa programação e trazem assuntos que a Rita e a Andresa já colocaram aqui pra gente, sobre cuidados com a hipertensão, distúrbios alimentares, diabetes, cuidados na gravidez, entre tantos outros assuntos que interessam aí a saúde da mulher. Bom, Andresa, como a gente viu, muitas questões envolvem um câncer de mama, né? A questão da mamografia, né? Só para você ter uma ideia, o Ministério da Saúde divulgou que só entre janeiro e julho desse ano já foram mais de 1.800.000 mamografias no país, o que representa 31% a mais do que o mesmo período em 2010. E nesses 5 anos também aumentou o número de mulheres nessa idade prioritária, né? De 50 a 69 anos, que realizam também mamografia, aumentou 51%. Isso significa que nós estamos nos prevenindo mais e, além do autoexame, desses exames de rotina, que outros hábitos podem aí evitar o desenvolvimento da doença? É importante a gente lembrar que realmente esse aumento, né, na realização do exame dentro dessa população-alvo, né, que é a população prioritária para a realização da mamografia, é uma conquista já de longo prazo, né, investimentos aí do Ministério da Saúde, tanto na oferta do serviço, quanto também na qualificação dessas mamografias, né, da realização da mamografia. Então, assim, a gente teve avanços nesse sentido, tem conseguido assegurar. Claro que a gente pode ter ainda alguns déficits, que são os nossos desafios de fato de oferecer a 100% das mulheres dessa faixa etária. Agora, é claro que a gente precisa, como o Sávio, né, do programa colocou, a atenção para a própria mama é um ponto de partida. E a gente não concentrar também somente na mamografia. O exame clínico durante as consultas com profissionais de saúde é uma forma também de você trocar informações sobre essas alterações, de você buscar explicações, né, mostrar de repente essas mudanças. Então, a gente fala essa faz parte, né, das atividades de observação geral da mama. A questão da mamografia é uma forma de rastreamento, né, uma forma de você identificar dentro de um grupo populacional que é assintomático, né, que ele não tem sintoma nenhum, você identificar pessoas que tenham de fato aquela doença. Claro que quando você fala, a população prioritária é de 50 a 69 anos, de acordo com o Ministério da Saúde, e a previsão da oferta dessa mamografia é que ela seja realizada bianualmente, caso ela não tenha nenhum problema. Eu queria convidar para participar com a gente a Helena Torres, ela é esteticista e no ano passado a Helena foi diagnosticada com câncer de mama e vai compartilhar um pouco da sua história e do tratamento com a gente. Helena, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Obrigada por participar do nosso programa. Helena, você contava pra gente, né, durante a produção do programa, que você desde a adolescência já acompanhava a saúde da mama por questões genéticas e predisposição do seu corpo ao desenvolvimento de nódulos. Esses exames de rotina, esses exames sempre fizeram parte da sua rotina? E como é que você descobriu a doença agora, no ano passado? Olha, a partir posso dizer assim, a partir do momento que ficou mais em foco, foi quando eu me tornei mãe. Aí vai aquele exame periódico, você vai sempre ao ginecologista, e a partir dos 30, eu consegui detectar, senti um nódulo no seio, devido ao uso de anticoncepcional. Aí eu fui ao médico e eu falei, eu tô sentindo um nódulo. Ele fez a mamografia e falou, não, você não tem um, você tem vários. Tomei um susto, ele, calma, é uma predisposição do seu corpo e você tem que estar monitorando ele sempre.
parei com o uso de anticoncepcional, porque tentei vários, mas sempre fazia os nódulos ficarem maiores, parei e sempre tendo esse cuidado de todo ano, tá fazendo mamografia, o exame ginecológico e ano passado, fazendo o exame da mama, eu senti o nódulo, eu falei, tá estranho, aguardei um pouquinho mais, depois eu olhei de novo, ele continuou lá. Procurei uma ginecologista e falei, ó, tô com um nódulo, e ele não foi embora, já tá aqui há um mês e não foi embora, ele não fica aí, ele não estava aí. No ano anterior eu fiz todos os exames e deu tudo ok. Ela falou, vou pedir um exame, mamografia, ultrassonografia da mama, se eu tiver que encaminhar você. Quando eu fui fazer o exame, a própria doutora no laboratório falou, ó, vou encaminhar você a um órgão público do seu bairro, você leva esse exame e você explica a sua situação. Sendo assim, eu fui ao órgão público do meu bairro e expliquei a situação. A doutora falou, ó, pode ser que seja, pode ser que não seja, vou tratar com o rigor que merece. E marcou uma biópsia em outubro do ano passado. Isso foi em final de julho, agosto do ano passado. Em outubro do ano passado eu fiz uma biópsia na mama e na axila. Quando foi 1º de dezembro eu peguei o resultado e o resultado foi positivo. O mundo caiu, é um diagnóstico de morte. Eu chamei meus filhos e me despedi de todo mundo. Achei que ia morrer, porque é tudo muito demorado. Mas graças a Deus, acima de tudo, consegui fazer os exames, me direcionaram para o INCA, peguei os exames, demoraram a vir nas minhas mãos para que eu fosse para o INCA, mas consegui chegar até o INCA, e a partir do momento que o INCA pegou meus exames e começou a avaliar, foi tudo muito rápido. Fiz Helena, eu vou trazer Eu vou trazer a sua história para a gente conversar aqui com a doutora Rita. A Helena, Rita, sempre acompanhou a saúde, né? Como ela acabou de contar para a gente, sempre fez exames e no intervalo muito curto a doença apareceu. Esse é um tipo específico do câncer de mama, né? Porque ela sempre teve cuidado com isso, durante a gestação também ela foi alertada para isso. É um tipo específico do desenvolvimento dessa doença? O câncer de mama, a manifestação mais comum é o nódulo mesmo. Pelo histórico dela, ela apresentava vários cistos. Eu acho que eram cistos, porque eles regrediam, eles apareciam e desapareciam. Porque ela falou, esse nódulo, doutora, esse ficou. Então, assim, o nódulo, quando ele é sólido mesmo, ele não desaparece, ele fica lá. Então, provavelmente ela teria uma doença fibrocística benigna das mamas, que é popularmente falado displasia mamária, que é uma coisa que dá na mama. Muitas mulheres têm, né, displasia mamária. É uma dor na mama. No período menstrual é muito comum a mulher ter displasia mamária, então, né? Isso é comum, né? E eu acredito pelo histórico dela que ela realmente fazia e de um ano para o outro ele apareceu. E o nódulo, de fato, pode aparecer. Quando ele aparece num pequeno período de intervalo, é um câncer de intervalo que a gente fala, quando é muito pouco tempo dele ter sido visto pelo médico, ter feito a mamografia e nada tinha aparecido. Se ele apareceu no intervalo de 6 meses, é um câncer com uma característica biomolecular diferente, que ele aparece de repente. Mas o câncer, normalmente, ele é mais lento. Toda mulher deve realizar a sua mamografia, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, a partir dos 40 anos. Porque no Brasil, nós temos uma incidência de 25% do câncer de mama nas mulheres da faixa etária entre 40 e 50 anos. Existe um período, Andresa, um distanciamento entre as mamografias, o que é anual, de 6 em 6 meses, e também o autoexame, né? Quantas vezes a mulher deve se autoexaminar? Partindo do final, a observação da mama, ela não é uma observação sistemática, como antes se falava daquele autoexame todo explicadinho, dividido em quadrantes, né? O que a gente fala hoje é de uma observação continuada, né, da sua mama. Então, nesse sentido, o que a gente fala é dessa observação. Agora, quanto a esse rastreamento, Rita, o que a gente segue são as normas do Ministério da Saúde. E ele preconiza, na verdade, que essa mulher de 50 a 69 anos, ela faça
faça a mamografia a cada 2 anos. Né? Na vigência de algum problema, ela precisa ser indicada. Quando a gente fala isso, a gente está pensando nessa população, a Rita demarcou esses 25%, mas a população entre 50 e 69 anos é aquela que mais é acometida pelo câncer. Então, a gente, dentro do serviço público, a gente precisa garantir não só a mamografia para essa mulher, mas que ela tenha o cuidado, como a própria Ângela trouxe para a gente, ela precisou buscar o posto de saúde no bairro dela para ela se inserir nessa linha de cuidado. E é disso que a gente está falando, né? Que a gente garante essa atenção de forma continuada, né? E que ela tenha essa longitudinalidade no cuidado, que ela comece aqui na ponta, que ela chegue, ela tenha todas as... primário, né? Nas clínicas de saúde. Larissa, o problema não é a mamografia. O problema é o acesso da mulher. No Brasil, você não tem problema de diagnóstico, na verdade. A gente está num índice de incidência de câncer de mama muito alto, assim. Então, nós estamos aumentando a descoberta. A gente está tendo mais rastreamento. Só que nós não temos acesso, porque a mortalidade não decresce. Em contrapartida, nos países de primeiro mundo, a gente tem um decréscimo anual na mortalidade. Então, o problema do Brasil, na verdade, é o acesso. Então, é isso que ela falou, Andressa. A mulher pode até fazer a mamografia, descobrir que está com câncer de mama, só que e aí? E o final do ciclo? O rastreamento é um peanuts, é uma coisinha no início. O problema é ela ter a assistência para fazer a biópsia, que demora 6 meses, para iniciar o tratamento, e aí ela já mudou do estadio. Eu vou chamar a Helena de novo para a nossa conversa, quero voltar a esse ponto que a Rita colocou. Helena, como é que tem sido a sua rotina de tratamento, né? Você disse aí no início que foi uma sentença de morte, mas recentemente você está passando aí pelo tratamento no INCA, tem tido contato aí também com outras mulheres, né? O apoio da sua família. Como é que tem sido a sua rotina de tratamento e quais são os próximos procedimentos a partir de agora? Bom, o começo foi demorado, foi aquilo que estava falando, demora muito, é muito moroso, mas a partir do momento que eu consegui entrar, tive acesso a todos os exames, fiz a biópsia da mama direita, deu negativo, tinha essa displasia mamária, fiz as 8 sessões de quimioterapia, que foi liberado, e agora até o final de novembro, eu vou estar passando pela cirurgia, vou ter que fazer a retirada da mama, o nódulo chegou a 14 centímetros e hoje, graças a Deus, ele reduziu para 5, está em torno de 5,6 o nódulo, e a minha rotina tem tido o apoio de muita gente, a minha família, meus filhos têm sido o meu pilar de sustentação, e se falar que todos os dias você está com a positividade, nem todos os dias, mas assim, eu falo para todo mundo, o saldo é sempre positivo, sempre tentando não me deixar ser vencida, porque você está aqui, você olha, hoje eu estou aqui com os 2 seios, amanhã eu não vou estar, hoje a cabeça tá boa, amanhã quando eu passar pela cirurgia, como é que vai ficar? O símbolo da mulher, é o seio, você ficar com o cabelo, foi tudo muito chocante, entendeu? Mas estou conseguindo levar, estou seguindo assim com muita seriedade o meu tratamento, tudo aquilo que me foi proposto no momento da sessão de quimioterapia, visando sempre me alimentar bem, tomar os remédios, fazer o tratamento sério, né? Dar continuidade, fazer sério, porque eu quero continuar aqui. Tem uma música que diz o Gonçalves fala, por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, a vida. Legal. E por mais que esteja um monte de coisa acontecendo, a gente quer estar vivo, quer estar aqui, entendeu? Claro. Helena, eu queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade em contar pra gente a sua história, né? A história da Helena serve aí de atenção e lição também para muitas mulheres brasileiras se cuidarem, se prevenirem. Boa sorte para você no seu tratamento, viu? E até uma próxima oportunidade. Uma boa noite para você. Obrigada. Uma boa noite para você também. Tchau, tchau. Muitos aspectos foram relacionados pela Helena, eu quero voltar a esse assunto do câncer de mama, mas a gente tem tanta pergunta aqui das mulheres que estão nos assistindo. Eu queria trazer uma primeira da Lenise Guarim, que pelo WhatsApp ela diz o seguinte: quais são os sintomas do infarto da mulher? Acho que isso não ficou muito claro quando a gente abordou esse assunto, então ela quer saber quais são os sintomas do infarto na mulher, já que eles são diferentes dos homens. Dá pra gente ajudar a dizer quais são os sintomas? Sim.
O infarto, muitas vezes, ele pode se confundir com um refluxo, uma gastrite. Muitas vezes, o infarto ele pode se manifestar com uma dor nessa região do externo, uma dor torácica, e às vezes a mulher pode pensar, nossa, eu tô com um enjoo, um mal-estar. Isso pode ser um dos sinais e ele pode se estender para o membro superior esquerdo. Então é um mal-estar, uma dor retroesternal que pode irradiar para o braço esquerdo e ela muitas vezes ela vai procurar o pronto atendimento com esse sinal de mal-estar que pode se irradiar e essa dor. Então, fazendo o diagnóstico por meio de um eletrocardiograma no pronto atendimento que ela procure e aí alguns exames de sangue que ela vai dosar algumas enzimas que vão ficar bem elevados. Andresa, tem uma pergunta aqui da da Daniele. Tenho endometriose, fui diagnosticada quando eu tinha 16 anos, hoje eu estou com 28 e gostaria de saber sobre o câncer do endométrio. É um câncer comum nas mulheres brasileiras? Sim, o câncer de endométrio não tem nada a ver com a endometriose, graças a Deus. A endometriose é uma doença que a presença do endométrio, que é a parte interna do útero, para outros locais que pode implantar na bexiga, nos ovários, no peritônio, no colo, ele se espalha, ou a parte interna desse útero que se espalha. E isso, o que pode causar a endometriose? Infertilidade, uma dificuldade para engravidar e dor pélvica. Pode causar muita algia, muita dor. Não tem a ver com câncer de endométrio. É bom fazer essa distinção. Nada a ver. O câncer de endométrio é um câncer que ocorre nas mulheres menopausadas e geralmente também é hormônio dependente, assim como o câncer de mama. Andresa, a Karina Cordeiro, pelo Facebook, gostaria de saber quais são os direitos da mulher com câncer e a que tratamento ela tem direito no Sistema Único de Saúde. É importante assim, a gente enfatizar que, até pegando um pouco da fala da Ângela, o direito da mulher, o nosso Sistema Único de Saúde, ele garante todos aqueles cuidados necessários para o tratamento. Então, não há limites, né? Esse é o único plano de saúde que não há limites para o tratamento dessas demandas, né, que possam surgir. Então, claro que a gente tem uma rede assistencial que tem cada vez mais se organizado, né, como a própria Rita também já comentou, desde a identificação, seja na atenção primária, depois, né, com a realização da mamografia, a partir do rastreamento e esse encaminhamento, na medida, ela vai para atenção especializada, né, e essa atenção especializada, ela tem, né, em níveis regionais de saúde, que garante a essa mulher a quimioterapia, a radioterapia e qualquer outro tratamento que se fizer necessário. Tem uma pergunta do João Lopes, que mandou também para a gente pelo Facebook. Ele gostaria de saber se vocês sabem informar sobre a descoberta do medicamento contra o câncer, né? Que tem sido aí página também dos jornais, né? Dos sites de internet, que a Anvisa não quer liberar por causa das indústrias farmacêuticas. Vocês têm algum dado sobre esse medicamento contra o câncer? É um elemento da USP, né, que foi estudado em laboratório universitário, então não há estudos controlados desse fármaco. Então, assim, ele não foi estudado para uma fase 3, para liberação, não há, então é empírico o seu uso. Por isso que está essa polêmica e há uma necessidade de um estudo controlado da droga, que passe para fase 1, fase 2 e fase 3 de estudo clínico. Andresa, todas as mulheres precisam retirar a mama em casos de câncer de mama? Acho que essa é uma dúvida também das mulheres brasileiras, né? Todas as mulheres precisam? Em geral, acho que a Rita talvez fosse melhor responder essa questão, mas eu gostaria de voltar nela depois usando essa discussão. Lógico. Então, isso tudo depende do tamanho do tumor e o tamanho da mama, né? Então, dependendo do tamanho do tumor, você pode preservar essa mama. Por isso que a detecção precoce, o cuidado, o tratamento é menor. Então, você pode ter uma quadrantectomia, que é a retirada parcial da mama,
né? E depois complementar com a radioterapia. Em contrapartida, se esse tumor for muito grande, e a mama for pequena, muitas vezes você tem que retirar a mama como um todo. Por favor, Andressa. Mas eu gostaria de voltar, né, como a própria Ângela disse ali na fala dela, tirar a mama, às vezes é de tirar da mulher a sua feminilidade. A Helena, né, a Helena, colocava. isso, desculpa. E é importante a gente enfatizar que, na verdade, o diagnóstico, né, como ela também disse, pode ser uma porta para você, de fato, adentrar um novo caminho. Nem todos os dias serão positivos, como ela também disse, mas acho que, assim, essa questão da retirada da mama, ela não tira dela o seu potencial, né, de feminilidade. A mama não contém tudo que ela é de feminino ou tudo aquilo que ela acredita ser como mulher. Então, assim, essa cirurgia de retirada da mama, ela tem a sua indicação terapêutica, né, como a Rita está falando, seja através da quadrantectomia, seja da retirada total, ou até mesmo das duas mamas, né, quando tem essa indicação. Agora, a reconstrução da mama também é garantida pelo Sistema Único de Saúde, né? Tem amparo legal para isso. A gente tem mais uma pergunta aqui, Mike Tavares, ele diz que pelo WhatsApp, ele diz que é técnico em nutrição e que na família dele há muitos casos de miomas uterinos. Isso tem alguma relação de predisposição genética e como é que surgem esses miomas? O mioma é o tumor benigno mais comum da mulher. Mais comum, 40% das mulheres apresentam mioma uterino. Ele é muito prevalente a partir dos 30 anos de idade, as mulheres começam a apresentar e tem uma predisposição genética sim. Então, é muito importante quando a paciente chega ao consultório, retirar a história, fazer a anamnese e perguntar: sua irmã tem mioma, sua mãe, sua avó, porque é muito hereditário, muito genético. E o mioma não se transforma em câncer, isso é importante, porque é uma doença tão comum na mulher. E o que o mioma traz? O grande inconveniência é a mudança do sangramento, ele pode dar um aumento do fluxo dessa menstruação, um aumento da duração da menstruação, promover cólicas. Então é esse o incômodo, por isso que muitas vezes você tem que fazer um procedimento cirúrgico, porque ele tem esses sintomas impedindo a vida normal dessa paciente. Andressa, a desinformação ainda é o principal problema para a prevenção da mulher brasileira ao câncer de mama? Eu não digo que seja desinformação. A gente vem na última década, assim, falando bastante sobre o assunto. Mas como a gente conversava aqui no paralelo antes do programa, é importante a gente dizer o seguinte, que às vezes o medo de se colocar, né, sobre essa questão, né, de acreditar que não vai acontecer com você em nenhum momento, esse talvez seja a nossa maior limitação, porque a busca pelo serviço, diante como a gente falava, daquela observação geral da mama no seu cotidiano, até mesmo quando a Helena disse, eu sabia que eu tinha um carocinho. Então, assim, essa questão é que eu acho que é importante, né? Não é que a mulher, às vezes, ela não busque, mas ela, às vezes, tem medo do que ela vai encontrar. Então, essa frequência, né, dos cuidados anuais, né, sejam bianuais, ela buscar até ter essa interlocução, eu acho que ela tem se informado mais, mas ela precisa enfrentar essa informação, né, mais de frente. A gente está se encaminhando aí para o fim do programa. Eu queria as considerações finais da Rita, mas eu queria dizer para quem está nos assistindo aí pela televisão que a gente vai continuar a nossa conversa pelo Periscope, então fique atento aí você que está nos acompanhando pelo Facebook, a gente vai postar já o link para você continuar acompanhando aqui algumas discussões sobre a saúde da mulher no Periscope. Você que também acompanha a gente pelo Twitter, é só ficar atento que vai surgir lá uma mensagem para você para continuar acompanhando o debate pelo Periscope. Rita, eu queria já de antemão agradecer a sua participação no programa e as suas considerações finais ao que as mulheres que estão nos assistindo e aos homens também, a gente teve bastante participação do público masculino, devem ficar atentos então à saúde da mulher. Então, eu gostaria de deixar uma mensagem para toda mulher brasileira que ela deve se autoconhecer, ela deve anualmente ir ao seu ginecologista. Esse ginecologista vai solicitar alguns exames pertinentes, principalmente a mamografia, que deve ser realizada anualmente a partir dos 40 anos. Deve ser examinada a mama dessa paciente, dessa mulher, toda vez que for ao ginecologista. Realizar o Papa Nicolau, que é um exame de rastreamento do câncer do colo do útero. E deve fazer o essencial de mudanças de hábitos. Por exemplo, uma alimentação saudável. Isso é de extrema importância, pobre em gordura,
pobre em carnes vermelhas, principalmente enriquecidas com gordura. Então, a dieta do Mediterrâneo é comprovado que reduz risco para câncer de mama, né? Então, a obesidade, gente, a obesidade é o grande vilão das doenças da mulher, né? O câncer de mama, o risco para câncer de mama aumenta em 30% nas mulheres com obesidade da pós-menopausa. Outra coisa importante é esse cuidado com o colesterol, né? O colesterol, que é o grande vilão para as doenças cardiovasculares, o cuidado com os níveis pressóricos, assim que perceber que isso há um aumento depois da menopausa, entrar da pressão, exatamente. O cuidado com o açúcar, que o diabetes ele leva a doenças cardiovasculares também. Então, esse cuidado com o peso, a atividade física é fundamental. Ninguém precisa ser atleta, a gente não pode ser inativos. Nós não podemos ser sedentários. O que basta? 30 minutos diários é fundamental. 3 a 4 vezes por semana. A Andresa está concordando, Rita, desculpa te cortar, mas a gente está caminhando já para o fim. Andresa, por favor, suas considerações finais. A Rita fala de um aspecto clínico e, dado assim a nossa primeira discussão aqui também no programa, eu acho que é importante as mulheres se conhecerem e conhecerem também os seus direitos e a sua inserção na sociedade. Então, conhecer direitos sexuais e reprodutivos, discutir planejamento reprodutivo, discutir violência sexual, sabe? Estar atento a esses debates, entendeu? E conhecer isso de uma maneira mais ampla, né? Seja, claro, incluindo também os aspectos clínicos, mas acho que aí a gente tem uma vivência mais plena, né, da mulher na sociedade. Com certeza. Muito obrigada, Rita, Andresa. Eu queria mostrar rapidamente o site outubrorosa.org.br. Você tem todas as informações sobre as campanhas de prevenção e conscientização para o câncer de mama. O mês de outubro, como a gente falou aqui no programa, é o mês dedicado exatamente ao câncer de mama. Então, acesse outubrorosa.org.br. Queria mostrar também o site da Avon, do Instituto Avon, que é aí a nossa parceira nessa campanha de conscientização pela saúde da mulher, e também o site do Canal Futura, mostrando aqui a nossa página do Sala Debate, futura.org.br/Sala Debate. Você tem acesso aí a todos os nossos programas e aos nossos temas. A você de casa, mais uma vez, obrigada pela companhia. A gente volta na semana que vem e continuamos ao vivo no Periscope. Até a próxima semana. Tchau, boa noite.